Começa agora aqui na Santa Cília TV o programa Pessoas de Valor e hoje a gente tem uma pessoa super especial aqui. A gente comenta às vezes que a gente vem, traz amigos, pessoas conhecidas. No caso dela, especificamente, é uma recém-psicóloga, mas é uma amiga já antiga, Viviane. E aí? Estou super feliz de estar aqui. Finalmente no programa. Finalmente. Estamos trilhando aí um caminho juntos há algum tempo, né? Sim. E esse juntos, ela já olhou pra lá porque, lógico, os dois. Né, a dupla Roberto Dersi e Brito. É um colado no outro, não tem jeito. Os gêmeos univitelinos. As pessoas me olham na rua, tô caminhando, as pessoas assim, olha, manda um abraço pro Dr. Roberto. Aí eu, ok, né? Agora mesmo não. Moram juntos, né? Quase. Preciso falar com o Dr. Roberto? Ok, né? Eu virei o assessor do Roberto, claro, né? Uma dupla. Vi, vamos lá, a gente vai falar sobre alguns assuntos super importantes e particularmente eu gosto sempre de começar o programa já com uma pergunta já para pontuar e as pessoas saberem que a gente vai falar. E assim, claro que a gente quando fala de psicologia é um universo bastante abrangente, as faculdades já se modernizaram muito, teve uma época que a gente falava que a faculdade de psicologia estava lá no século passado, né? Então tinham pessoas falando de coisas mais atuais e cursos e treinamentos, mas eu diria até recentemente o Bruno Farias teve no programa a gente falou um pouquinho sobre essas questões também dos contrapontos, né, de coach, desses treineiros, essas pessoas que tem por aí que se dizem, né, terapeutas. Né? No teu caso, eu testemunhei esse momento que você entrou nesse universo, porque você também era do universo da comunicação, como eu. Publicitária. E foi para esse universo da psicologia, né, e resolveu se formar, né, se preparar para isso. E aí tem uma área dentro da psicologia que é essa questão que envolve muitos treinamentos que trabalham com a questão da psicologia transpessoal, né? Dentro do universo da psicologia, como que você, que está aí praticamente dentro da universidade, né, está bem recente tudo, né, e como profissional já atendendo, como que você vê essa questão que é tratada, por exemplo, nos treinamentos e hoje você com essa vivência, por exemplo, de consultório? Eu acho maravilhosa essa pergunta, assim, como você falou, eu poderia ter saído da faculdade, ter feito uma pós, ter feito um curso só de coaching, um curso de PNL, um caminho mais rápido, né? E aí eu fiz a formação de terapeuta transpessoal até antes de me formar, já pude ir atuando, a gente vem atuando junto nos treinamentos também. E eu pude ter essa vivência, né? Comecei no Marca Pessoal, treinamento que me marcou pra caramba. E aí depois fui passando por outros treinamentos e imersões que deixaram claro alguns conceitos, principalmente a respeito da superficialidade com que o ser humano é tratado. Então hoje a gente vive num paradigma, numa ditadura do sucesso, da positividade, da felicidade, em que as emoções negativas são cada vez mais suprimidas ou substituídas por pensamentos positivos. E a gente, quando encara com seriedade uma abordagem da psicologia como a transpessoal, a gente vê que a coisa é muito mais embaixo, né? Então, assim, a gente vai lidar com o inconsciente das pessoas, né? Muito além de cortar um pensamento negativo, que seria, por exemplo, cortar uma grama. Você não arranca o mal pela raiz, né? Você corta aquele pensamento negativo com uma dinâmica de PNL, com um treinamento comportamental, motivacional, mas se por trás daquilo, né, existe uma raiz mal resolvida, né, vai crescer de novo, concorda? Claro. Então, é nesse ponto... Porque de repente não está atuando na causa. Exatamente. Fica numa superficialidade do comportamento, né, e não da história, dos traumas. E aí eu gosto muito de trazer para o universo que o Roberto hoje está navegando, né, que é essa questão da consciência sistêmica, né, que tem muito mais, às vezes, não só da causa daquele momento da tua vida, mas também de coisas que estão envolvendo e que tem a ver muitas vezes com ancestrais, com experiências anteriores, né, Roberto? Sim, eu mesmo se fosse fazer um paralelo, a questão na medicina de você só tratar um sintoma, até uma coisa banal, como por exemplo, vou baixar uma febre, mas não estou vendo a infecção que tem por trás. E no mundo, né, do emocional, inconsciente que a Vinho falou, muitas vezes aquilo que a gente traz
padrões vêm de um padrão nosso. A gente aprendeu isso em algum lugar primeiro. Então, geralmente, nossa família de origem, os comportamentos, aquilo que a gente aprendeu em casa, a gente vai tender a repetir mesmo inconscientemente. E o legado que o Bert Hellinger traz para nós vai além disso, mostrando, como você falou, que muitas vezes são questões transgeracionais, que estão na nossa família já há muito tempo. A gente não tem nem essas informações, mas são padrões repetitivos que vão se mostrar em alguém dessa geração. Para quê? Para que se olhe onde está a raiz do problema. Então ali, aquela pessoa que viveu, que teve a sua história, teve suas alegrias, seus sofrimentos, aquele trauma que muitas vezes foi gerado lá em outra geração, ele continuou na família, na história da família, até que alguém mostre. É como se estivesse falando, olha para mim que tem esse problema, eu que sou o drogadito da família, eu que sou o problemático, mas eu estou identificado com alguém que passou por isso lá atrás e não foi visto, desequilibrando o sistema. Você tocou nessa questão do transgeracional, né? A gente poderia fazer um paralelo aqui, por exemplo, para um telespectador mais leigo, porque às vezes as pessoas têm um pessoal lá da terceira idade que fala assim, olha, às vezes vocês falam umas coisas tão complexas que eu fico tentando entender, é assim, né? Através das gerações. Então, por exemplo, eu tô... Não. Olha lá, tá vendo? Aí o pessoal da terceira idade depois puxa minha orelha, porque eu vou elaborar a pergunta para deixar eles aqui agora numa linha bem tênue, que é assim, eu queria trabalhar você e a Vivian, que estão aqui, no transgeracional e transpessoal, para tentar trazer um paralelo de onde entra esse transpessoal, porque de repente vem até um neologismo aí. Eu já ia comentar isso mesmo. Então, por favor, vamos lá. Transpessoal versus transgeracional. Vamos esclarecer um pouco com os dois. A gente veio discutindo isso, né? Que foi ótimo. Ele estava falando da questão sistêmica e eu já ia puxar isso mesmo para a visão transpessoal, porque a visão sistêmica foca mais no sistema familiar, né? Mas ela não se restringe a isso. É uma visão holística de que todos nós estamos interconectados, somos um. Se a gente for voltar lá atrás em várias gerações, nós somos uma grande família, né? Não estamos separados. Então, a gente não tem influência só do nosso sistema familiar, apesar de que essas são as mais impactantes, evidentes, mas a gente entra aí até com o conceito de inconsciente coletivo, né? A gente tem a influência de todos os nossos antepassados, de todos os povos que nos antecederam, culturas. Nós temos a sombra coletiva, que hoje em dia entra muito naquilo que eu falei de temos que ter sucesso, temos que ser positivos. Tudo isso nos influencia muito através da mídia, né? Aí eu acho importante esclarecer também o que é transpessoal, né? Pra gente entrar mais no termo que você queria esclarecer. Quero. O Ari. Principalmente em respeito ao pessoal, a gente sempre fala, acho que o nosso programa assim, tem uma audiência cativa, que é o pessoal lá dos cursos da terceira idade que vivem falando, assisti o teu programa, mas não entendi isso e aquilo. E eles vão me questionar sobre essa questão do transpessoal. E é complicado mesmo, os dois são complicados de entender. Para isso eu trouxe até uma metáfora, que a parte dela é muito conhecida, que é a metáfora do iceberg. Então vou relembrar, né, que lembra daquela do iceberg pra gente entender? Consciência, inconsciente, né? Consciência é o que está acima da superfície, aquilo que a gente vê, que a gente tem contato. E o que tem abaixo do iceberg, que é muito maior, representa o nosso inconsciente. Isso, a maioria das abordagens psicológicas compreende, concorda, utiliza, porém a transpessoal ela vai além. Ela nos fala do oceano. O iceberg é algo separado? É algo fora do oceano? Não, o iceberg é oceano, ele está em um estado condensado, diferente, né? Mas ele não está separado. Então, como é que a gente vivencia hoje a nossa individualidade, nosso eu, nosso ego? Muitas vezes a gente se vê separado, né? E mais do que isso, né? Só vê a ponta do iceberg, né? Isso. E aí, muito menos oceano, né? Só vê o consciente aqui, aquele eu restrito. Então, a psicologia transpessoal vem trazer esse conceito de unidade, de que a gente é parte do sistema de forma coesa, não separada, e é isso que diz respeito ao transpessoal, porque a noção de eu, de ego, ela é pessoal. Tô falando, né, da minha pessoa. E o transpessoal é quando eu vou além, para uma consciência
de unidade, de conexão com as pessoas. E isso traz um senso de espiritualidade, de propósito, de responsabilidade também, e conversa com a sistêmica nesse ponto, né? O transgeracional é o que passa de geração em geração. Então, estamos falando o tempo todo da mesma coisa, de uma conexão com o todo, e que vai além do tempo também, né? Então... Perfeito. E aí, Roberto, você acha que o pessoal... Eu não sei se deu para entender. É porque assim, a gente às vezes discute fora do ar, faz reflexões, o tempo inteiro a gente está filosofando, vamos dizer assim. E tem algumas coisas que eu trago para dentro do programa, todo mundo fica, né, com o olho arregalado. São questões atuais, a gente tem que olhar para isso também, porque quando vem novas abordagens, por exemplo, na psicologia, na vida como um todo, você vê uma abordagem transpessoal, é algo mais recente dentro da psicologia. Você tem uma abordagem sistêmica, é algo que ainda não está na psicologia, está adentrando, e aliás em todas as outras áreas, na organizacional, no direito, na pedagogia, na saúde. Por quê? Porque é uma visão de vida, uma visão de mundo. Né? Isso só serve aqui, isso é para o ser humano, né? Como você tem o olhar para o corpo, você tem o olhar para o mental, para o emocional, você tem que ter esses olhares todos, porque tudo na verdade são maneiras diferentes de olhar para o ser humano, para a humanidade, né? Eu posso estar olhando desse aspecto aqui, mas tem alguém que está olhando por aqui também, e a gente só vai conseguir entender quando olhar do máximo de possibilidades possíveis de olhar. Isso que a Vivian trouxe da questão do iceberg é fantástico, né? Porque a gente vê todo mundo falar, olha o iceberg, é o inconsciente, a parte de baixo, mas e o que nos conecta, a todos, né? Isso é o transpessoal, isso é que é quando a gente fala dos níveis de amor, o ágape, que é quando a gente vê que a humanidade é uma família como um todo, e a gente fica às vezes restrito, olha, no nosso grupo, na nossa família, aquela coisa assim, e a gente vê que a humanidade é um todo. Se, não tem problema que estão guerreando lá, naquele outro país, que tem problema, gente, é a nossa casa, é Gaia, né? A Terra é Gaia, nós estamos aqui, se a Terra tiver um problema, nós vamos para onde? Perfeito. E sabe o que é interessante também? Que até puxar a questão da ansiedade com vocês, especialistas, Projeto Calma, que eu também sou pesquisadora em ansiedade, e uma coisa bem legal que eu descobri, investigando o trabalho de Jung, é que ele levantou 2 pontos principais na raiz da ansiedade, que é o medo das pessoas da solidão e a falta de sentido. Então isso é muito presente, a gente pode até ampliar essa visão para o estresse, para outros transtornos, né? Então a depressão tem muito a ver com a solidão também. Então essa questão, por que é importante a gente falar sobre isso e ter uma abordagem que olhe para isso? Porque esse senso de estar separado é algo muito impactante para a nossa saúde mental, né? Eu estou sozinho no mundo, né? Ou eu não acredito em mais nada, né? A transpessoal, ela abrange a dimensão espiritual do ser, no seu olhar. E isso é importante, porque é uma necessidade do ser também. A gente vê isso na história dos povos, né? A busca pelo transcendente, por algo, uma conexão com o divino, com o todo. Então é uma abordagem da psicologia que nos auxilia a reconectar. Estamos em crise, aí a pessoa busca algo a mais, né? Quando está em crise, quando tem um problema, quando existem questões universais, guerras e tudo, a pessoa vai olhar para algo a mais. Não vai ficar presa somente ali, né? Até para poder buscar um sentido, né? Exatamente, a questão do sentido. Perfeito. Eu vou fazer um intervalo rapidinho, a gente volta já com Pessoas de Valor.
Estamos aqui na Fazenda Recanto das Águas, terminando mais uma turma, a primeira do ano, e a gente sempre fala que é uma turma especial, mas realmente começamos o ano de 2019 assim, pleno, uma turma conectada, uma turma muito entrosada. Estou muito contente com o resultado das pessoas que vieram e como estão voltando para as suas casas. Foi uma conexão intensa, as pessoas saíram assim muito satisfeitas, realizadas, com muitas ferramentas. Então é isso, o Marca é isso, é você vir de uma maneira, às vezes até um pouco forçado, e sair assim pleno, absoluto, conectado, com uma nova energia, com uma nova situação, totalmente diferente. Isso aqui é um Marca pessoal. Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê. Estamos de volta com Pessoas de Valor e quem me conhece sabe que eu não deixo perguntas sem resposta. No primeiro bloco eu coloquei para a Vivian essa questão da relação da psicologia e os treinamentos que trabalham com transpessoal, tal, essa relação. E a gente falou sobre a psicologia transpessoal, tal, sobre todo, inclusive entrou na transgeracional, mas como que ficam esses treinamentos? Porque a gente falou muito pouco sobre essa questão, né? É uma área que eu vejo muito aplicada, né, em treinamentos, principalmente os treinamentos de liderança e tal, mas muitas vezes com pouco tempo. Né? Assim, é uma coisa de um treinamento de um final de semana. Eu posso até colocar um Marca pessoal mesmo sobre essa questão, porque a gente esbarra também um pouco no pessoal. Mas e aí, como que fica? Né? Assim, dá para falar isso tudo, por exemplo, dessa consciência da ponta do iceberg, do miolo e do mar, por exemplo, num final de semana? Não, de forma alguma, né? O nosso... acho que eu não tinha entendido onde você queria chegar. O nosso processo de expansão de consciência, ele é lento, até porque a gente só vai ver muitas vezes o que a gente está preparado para ver. Você vê, a natureza, ela respeita um ritmo. Você vê uma árvore crescendo aos saltos, um bebê, passou 2 dias, já está com... Não. 1,5 metro. Não é assim. Tudo na natureza respeita ritmos, respeita ciclos. E o problema maior que eu vejo nesses treinamentos é colocar em uma sala, né, de treinamento ou num hotel que seja, pessoas das quais não se sabe o histórico. Né? Você não sabe a história de vida daquela pessoa, a estrutura de ego que ela tem, de personalidade. As diferenças de cada um. Isso. Né? Porque cada pessoa ali está vivendo um momento diferente, com características diferentes, né? As dificuldades, é perigoso, de fato porque se você preenche uma ficha, tem problema cardíaco, toma remédio psiquiátrico, mas tudo isso é muito superficial. Então eu vou colocar a pessoa em contato nesses treinamentos com aspectos dela que talvez ela nunca tenha olhado, que é uma experiência maravilhosa, enriquecedora, né? E às vezes trabalhar com dinâmicas que vão colocá-la num estado alterado de consciência, que é objeto de estudo da psicologia transpessoal, está dentro do campo, porque em estados alterados de consciência, o que a gente consegue com respirações específicas, a holotrópica, a holoscópica, do Grof, entre outras técnicas, né? Vão trazer aspectos do nosso inconsciente de uma forma muito mais rápida do que se a gente for só na terapia, por exemplo. A citando o Grof me lembra da questão do próprio livro, na respiração holotrópica do Grof mesmo, sobre a questão de utilização de, inclusive, medicamentos, drogas, né, para poder acelerar esses processos. Isso foi polêmico. Foi polêmico. Quer dizer, na época. Quando ele começou, né, essa questão toda, depois ficou na respiração, mas tinha até catalisadores, né, e assim,
assim, imagina de repente uma pessoa chegar lá e falar, vamos fazer uma respiração e vamos lá acessar esse iceberg todo, esse mar todo. O cara era um pesquisador, né? Então ele estava disposto a tudo, né? Era uma época New Age, era a época dos anos 70, então ele se permitiu testar algo inovador, né? Depois vendo as consequências disso, até no meio acadêmico, por isso a psicologia transpessoal também ficou muito taxada como algo místico, ou algo não sem seriedade dentro da psicologia, e não é assim, né? Foi um pesquisador que foi por esse lado e descobriu muitas coisas também devido a isso, então tem o seu aporte, sua contribuição. Eu trouxe essa questão e quis ressaltar, trazendo para o segundo bloco, por quê? Porque, por exemplo, existem pessoas que constelam, existem pessoas que treinam, e aí, da mesma forma que tem, por exemplo, cirurgião vascular, tem cardiologista, tem médicos, e médicos tem treinadores e treinadores, coaching, psicólogos, né? Tem de todos os naipes. E assim, é importante porque o programa também tem que ter essa causa, sabe, envolvida, de colocar essa questão, porque... Da responsabilidade. Às vezes, por exemplo, uma pessoa vai lá constelar com alguém que não está preparado, e aí pode acontecer um monte de coisas, não é? A gente sempre coloca isso, né? Você falou da questão dos cursos de fim de semana. Eu observo isso, eu dou a formação com sistêmica, são 8 meses. Eu ainda acho 8 meses pouco tempo. E você tem que ter o feeling, a percepção, saber se essa pessoa precisa de também algo a mais. Não, então você também poderia fazer uma terapia para complementar, te acompanhar nesse processo, porque vão vir descobertas, você vai entrar em contato com coisas que são emocionalmente impactantes, e você precisa olhar para isso mais continuamente. Não é num curso de fim de semana, né, ou mesmo numa formação, isso é um caminho para a vida. Você demorou quantos anos trazendo isso que é seu, que vem do seu sistema, enfim. Então vamos fazer isso com cuidado. E tem pessoas, porque está na moda ou porque qualquer razão que seja, que acham que podem lidar com isso, na hora que o problema acontece não vão estar lá para resolver. Sim, inclusive até o próprio cuidado, uma formação para entender o campo, para entender o que está se mexendo ali, né? Porque às vezes as pessoas acham que é uma brincadeira. É uma responsabilidade imensa. E quem é responsável, a gente fala na sistêmica justamente isso. Se você vai trabalhar com um cliente que vem te trazer uma constelação e a pessoa sai dali e você não consegue ajudá-la, você vai se emaranhar junto. Você está entrando junto no problema da pessoa. Olha, até fora da família. No sistema, fora da família. O seu sistema se emaranha ao sistema dessa pessoa. Então, aliás, tudo que a gente faz, isso é muito transpessoal também, tudo que você faz te conecta a todos, você já está conectado. Se você traz uma informação, algo positivo, você se conecta com um vínculo positivo, de amor em ordem, ou o contrário também pode acontecer. Um amor doentio, né? É por isso que eu quis trazer essa questão, né? Porque assim, a gente, quando veio a Marta, por exemplo, e o Bruno também, né, que são psicólogos, e aí a gente, quando tem assim, né, a especialidade, a gente tenta trazer, né, alguns paralelos tal para essa reflexão, porque assim tem que tomar muito cuidado, né, os caminhos que as pessoas tomam mesmo, porque às vezes a pessoa chega e fala assim, eu vou fazer uma cirurgia, aí vai procurar um médico com extrema especialidade, com um monte de especialidades, aí chega, vou constelar ali com um cara ali na esquina. Que é mais barato, que é amigo, né? Que não tem formação, às vezes, não tem nada, né, não tem um preparo, né, e isso eu também trouxe por uma questão de treinamento de final de semana, porque assim, na verdade eu não estou jogando contra o que a gente faz, porque a gente até faz treinamentos de final de semana, mas a gente tem um cuidado tão grande, assim, tanto as pessoas que vêm indicados por psicólogos, por profissionais, de não atrapalhar, né? Porque às vezes assim, se a pessoa vem no final de semana e ajuda num catalisador a melhorar, por exemplo, uma pessoa que está no processo de terapia, é muito bom. Mas assim, pelo menos não atrapalhar esse processo já é um grande ganho. É isso que eu ia falar, assim, para sintetizar essa questão dos treinamentos, é o cuidado que a equipe, que a empresa, que os profissionais envolvidos têm que ter, tendo uma postura ética como vocês, que é um trabalho maravilhoso no Arquitetando Emoções, no Marca Pessoal, que a gente sabe que as pessoas são tratadas com todo cuidado antes, durante e depois, porque você não sabe em que ponto que você vai mexer naquela pessoa e como é que ela vai digerir isso depois. Então é importante que ela tenha todo esse acompanhamento, né? Porque vai abrir questões que tem que ser. E não algo que seja final. Fim, né? Porque assim, aquela coisa constelei, pronto. Resolveu a vida toda, né? Não. Aquilo é milagre, resolve tudo, não existe isso. É muito mais complexo do que isso, né?
E assim, como a gente previa, a sua participação que foi muito rápida. Passou muito rápida, né? Porque a gente tava os três conversando antes no ar, assim, falando assim, o que a gente vai falar, tá? Porque a gente planeja um monte de assuntos. Na verdade, a gente poderia, nós três, fazer um programa, uma temporada inteira do Pessoas de Valor, porque teria assunto aos montes. Quando a gente começa, não para mais. Mas infelizmente o programa está chegando ao final. Roberto, mais uma vez. Mais uma vez é um prazer estar aqui, né? Ainda mais com a Vivian, que tem, apesar de jovem, tem uma bagagem tão profunda, tão ótima profissional, é um prazer realmente. E vocês dois são meus mestres de coração. Então é muito bom estar aqui com os dois, muita gratidão. Muito da minha bagagem vem de vocês. E o programa cumprindo, né, essa missão mesmo de compartilhar esses conhecimentos, né? A gente sempre fala, para que ter um programa, né, que fale sobre desenvolvimento humano, sobre essa questão da qualidade de vida, mas hoje para mim está muito claro, né, também para o Roberto, para as pessoas que estão envolvidas, o quanto é importante poder disseminar esse tipo de informação para as pessoas que estão assistindo a Santa Cília TV e também pela internet no pessoasdevalor.com.br. Eu acho que é uma missão, exatamente. Acho que justamente por essa cultura de superficialidade que a gente vive, que está nos deixando tão carentes de sentido, né? Então vem preencher essa lacuna. Legal. Então continua com a programação da Santa Cília TV e a gente volta na semana que vem com Pessoas de Valor. Até lá! Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê.